A Alemanha nazista investiu milhões de Reichsmarks, milhares de horas e todo o poder da propaganda para criar crianças perfeitas, saudáveis, disciplinadas e leais. Essas crianças deveriam se tornar o futuro do Terceiro Reich, soldados e mães para um novo império que, segundo os planos de Hitler, deveria governar o mundo por 1000 anos. Assim nasceu uma organização que mudou para sempre a percepção do que pode ser feito com a mente das crianças. Hitler. A juventude hitlerista parecia ser apenas um simples movimento juvenil, mas por trás das canções ao redor da fogueira, das marchas e das competições esportivas, escondia-se um terrível mecanismo de formação de fanáticos, prontos para matar e morrer em nome das ideias. Esta história não é apenas sobre os nazistas, é uma história sobre a infância roubada, sobre a juventude transformada em instrumento de guerra, sobre um Estado que decidiu que amor, brincadeira e desenvolvimento não eram necessários. Se for possível criar um exército de máquinas obedientes. Vamos analisar como a juventude hitlerista vendia o nada e destruía destinos, como as crianças se transformavam em delatores, soldados e fanáticos, e por que, quase 100 anos depois, essa lição de história ainda não se tornou coisa do passado. Meu nome é Semyon e abro a sessão Como Viviam. Vamos começar. Como vendiam, juventude hitlerista. Para o mundo exterior, isso parecia uma organização juvenil comum. Esportes, turismo, companheirismo, ar fresco, tudo o que os pais tanto gostam. A juventude hitlerista foi criada como um reflexo do movimento escoteiro. Mas em vez de músicas sobre a natureza na fogueira, cantavam sobre o Führer. Ao invés de habilidades de acampamento, ensinavam ordem unida e a denunciar. Em 1933, quando Adolf Hitler assumiu o poder, centenas de milhares de crianças alemãs já integravam organizações juvenis como escoteiros, associações religiosas e círculos socialistas. Essa tradição, originada na Alemanha pré-guerra, teve um grande boom na República de Weimar. O próprio Hitlerjugend, ou seja, a União Juvenil do Partido Nazista, surgiu ainda em 1922, após o fracassado putsch da cervejaria de Adolf Hitler. A organização foi formalmente dissolvida, mas, como de costume, passou à clandestinidade. Em 1926, o movimento recebeu seu nome icônico, Hitlerjugend, União da Juventude Operária Alemã. A propaganda visa criar a ilusão de comunidade e felicidade. A Hitlerjugend prometia que aqui toda criança encontraria seu lugar e se tornaria parte do grande futuro da Alemanha. Você é respeitado, é necessário, é um futuro herói. Em uma atmosfera de pobreza, declínio após Versalhes e desemprego, isso era mais do que convincente. Mas junto com a educação física e as canções vinha uma sutil contaminação ideológica cuidadosamente planejada. Nos livros infantis, a imagem do judeu como vilão, nas fábulas, lições de ódio, as crianças não percebiam como, de meninos e meninas bondosos e confiantes, estavam se transformando em portadores de uma ideologia de ódio. Isso era parte de uma abordagem sistemática. A juventude hitlerista abrangia quase toda a população da Alemanha, passo a passo se transformando de uma iniciativa voluntária em um elemento obrigatório na vida de cada criança. Em 1930, a organização já contava com 25 mil adolescentes. Na época, os membros tinham de 14 a 18 anos. Depois surgiu o Deutsches Jungvolk, para meninos de 10 a 14 anos. E claro, os nazistas também lembraram das meninas. Para elas foram criadas duas divisões. A primeira, Jugendmädelbund, ou União das Meninas Alemãs, para meninas de 10 a 14 anos, e a segunda, Bund Deutsche Mädel, União das Jovens, para meninas de 14 a 18 anos. Um nome bonito, mas uma essência sombria. Em 1931, Hitler nomeia Baldur von Schirach líder do movimento juvenil. Ao chegar ao poder em 1933, Schirach já havia ampliado o grupo para 100 mil crianças. No final desse ano, a juventude hitlerista tinha mais de 2 milhões de adolescentes, quase um terço dos jovens alemães entre 10 e 18 anos. Ainda assim, não foi suficiente para eles. Em 1936, a participação virou obrigatória. A recusa não só resultava em multas, mas também levantava suspeitas de deslealdade.
Pais que impediam seus filhos de ingressar corriam o risco de perder o emprego e, em alguns casos, até a liberdade. Em 1939, mais de 90% das crianças alemãs pertenciam à juventude nazista. Não era uma alternativa à escola, era uma segunda escola, mais importante, mais fanática. Sob a aparência de uma infância feliz, havia um sistema elaborado de reprogramação, e logo essas crianças aprenderiam a se alinhar sem precisarem de comandos. Eles marchariam sob ordens, atirariam sem hesitar e denunciariam sem peso na consciência. Eu começo com a juventude, os fracos devem ser descartados. Eu quero criar uma juventude diante da qual o mundo inteiro irá tremer. Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925. A vida cotidiana entre jogos e lavagem cerebral não era uma rotina infantil comum. O dia deles começava na escola e terminava não com desenhos animados, mas com palestras sobre supremacia racial e exercícios militares. A juventude hitlerista prometia esportes e aventuras, mas era na verdade uma fábrica de soldados. Já aos 10 anos, as crianças aprendiam a marchar, ler mapas e atirar. Eram ensinadas a não duvidar, não questionar, apenas obedecer às ordens. Quero ver na juventude alemã não os fracos, mas os fortes. Minha juventude não conhecerá fraquezas nem dúvidas. Hitler, discurso para 50 mil jovens em Nuremberg, 1935. Cada passo da vida deles era impregnado de símbolos. A suástica não estava apenas na bandeira, ela estava nas músicas, nos jogos, nos contos de fadas. Enquanto algumas crianças brincavam de cowboys e índios, eles brincavam de judeus e arianos. À noite, em vez de clubes de interesse, havia desfiles com tochas e histórias sobre heróis mortos. Adolescentes liam biografias de membros assassinados da Seção de Assalto e Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, decoravam seus nomes e aprendiam que morrer pela pátria era uma honra, não uma tragédia. Eles eram ensinados não apenas a serem leais ao Führer, mas também a desconfiar até mesmo dos próprios pais. Nas escolas e nos grupos explicavam às crianças que se a mãe ou o pai falassem mal de Hitler, isso era um crime contra a Alemanha e muitos realmente denunciavam. Berlim, 1943. Helmut Hübner, de 12 anos participante ativo da juventude hitlerista, ouviu o pai na cozinha brincar. Hitler vai estragar tudo de novo. Era melhor se tivessem mandado ele para a artilharia. No dia seguinte, Helmut avisou o quartel-general e a Gestapo prendeu seu pai. Helmut virou exemplo para os outros. Era assim que o sistema funcionava. A criança já não faz mais parte da família, ela é um soldado do Reich, e o Führer é mais importante do que a própria mãe. A vida cotidiana na juventude hitlerista não é apenas uma rotina oficial, é uma vida sob constante pressão ideológica, onde não há espaço para fraqueza, dúvidas ou compaixão. Aqui você aprende a marchar e a odiar, e o sorriso do instrutor pode se transformar em uma ordem para delatar. O lado sombrio, violência, medo e intimidação. Por trás da fachada de disciplina e patriotismo havia outra coisa, uma hierarquia rígida, um sistema de humilhações, a quebra da vontade. Na juventude hitlerista, a fraqueza era considerada uma vergonha. Os novatos eram submetidos a testes de resistência, obrigados a marchar 20 quilômetros com todo o equipamento, passar a noite sozinhos na floresta e suportar espancamentos como treinamento de caráter. Um garoto não aguentou, desmaiou, não tiveram pena dele, disseram que ele era uma vergonha para o Führer. Trecho das memórias. As humilhações eram frequentes. Quem não seguia o ideal ariano era provocado, espancado e isolado. Em vários casos, foram registrados suicídios de adolescentes que não suportaram a pressão e os abusos. Um caso famoso é o de Franz, 15 anos, que se enforcou após ser forçado diariamente pelos mais velhos a limpar banheiros e espancado com cintos. Bund Deutsche Mädel, União das Moças Alemãs, preparação oficial para o papel de mães, aulas de economia doméstica, canções ao redor da fogueira. Mas a realidade era diferente. Milhares de garotas da Bund Deutscher Mädel participaram do programa Lebensborn, onde eram forçadas a se relacionar com soldados da SS para dar à luz arianos considerados puros.
As garotas eram ensinadas. Sua principal missão era dar filhos para o Reich, não por amor, não por escolha, mas por biologia e ordem. O corpo da mulher pertence à nação. É um recipiente onde amadurecem os futuros combatentes do Führer, segundo a revista de propaganda nacional socialista Freundwarte. Algumas crianças tentavam fugir da ideologia, da violência e das vidas destruídas. As capturadas não voltavam para casa, mas eram levadas a um campo. Moringen. Esse foi um dos primeiros centros de reeducação para menores, onde eram mantidas crianças consideradas irrecuperáveis por deserção, desobediência ou simplesmente por má formação ideológica. Lá não batiam com slogans, lá batiam de verdade por se recusar a marchar. Havia cela fria, por chorar, privação de comida, por medo, ainda mais medo. Na juventude hitlerista, as crianças não eram apenas ensinadas a ser patriotas, elas eram quebradas, e em vez de infância, lhes davam apenas uma escolha: ou você se torna um predador ou uma vítima. Guerra, crianças como carne de canhão. Desde o início da guerra, tudo fica mais sério. A juventude hitlerista se transforma de um acampamento de verão em um campo preparatório para o fronte. Segundo a revista Time, em 1941, nas aulas de matemática, as crianças calculavam balística, balas, estudavam astronomia usando sextantes e aprendiam aerodinâmica. O que a juventude hitlerista vinha sendo preparada desde o início ocorreu nos últimos anos da guerra, a partir de 1943. Todos os meninos eram obrigados a entrar no exército aos 17 anos. Quando as frentes caíram e o exército teve perdas graves, enviaram as últimas reservas, incluindo crianças, e até meninos de 15 anos foram para a linha de frente. Esses garotos, doutrinados desde cedo, viraram soldados fanáticos, obedientes e totalmente infelizes. Nós íamos para a batalha não porque queríamos, mas porque acreditávamos que era vergonhoso não ir. Ex-membro da Hitlerjugend em 1944, jovens de 1926 formaram uma divisão inteira de tanques. SS, que atuou na Operação Ordon, na Batalha da Normandia e nas execuções de prisioneiros, inclusive soldados canadenses, na Abadia de Ordon. E quando a situação ficou realmente ruim, até crianças das escolas foram levadas para a guerra. O principal era ser fanático e usar o chevron. Alguns eram obrigados a participar de ataques suicidas, e aqueles que se recusavam eram executados no local. No outono do mesmo ano de 1944, Hitler assinou uma ordem para criar o Volkssturm, a milícia popular. Incluíam homens de 16 a 60 anos, mas na prática recrutavam todos que podiam segurar uma arma, inclusive adolescentes de 13 a 14 anos da juventude hitlerista. Durante a defesa de Berlim, na primavera de 1945, muitos dos combates de rua foram travados justamente por adolescentes. Eles ficavam nos porões com Panzerfausts, esperando pelos tanques soviéticos, muitas vezes sem comida, sem comunicação e sem chance de sobreviver. Diziam a eles: "Vocês são a última linha de defesa do Reich." Eles acreditavam e morriam sem chance, sem sentido, sem o direito de serem crianças. Além do Volkssturm, os nazistas criaram o projeto Werwolf, uma rede de sabotadores clandestinos treinados para uma possível ocupação da Alemanha. Recrutavam em massa adolescentes da juventude hitlerista, prometendo que se tornariam guerrilheiros, heróis do futuro, mas na prática os lançavam atrás das linhas inimigas sem apoio, sem suprimentos, sem chances. Eles eram ensinados a minar estradas, colocar explosivos em prédios, organizar emboscadas, mas quando o Reich caiu, ninguém os evacuou. Muitos foram simplesmente deixados para morrer. Nesses registros está todo o caminho do entusiasmo ao horror, da fé cega à sensação de ser apenas uma moeda de troca no jogo de outra pessoa. Nos cartazes, heróis, na realidade, carne de canhão. O Terceiro Reich não se importava com a idade deles. Eles foram ensinados a morrer antes mesmo de aprenderem a viver. 20 de abril de 1945, aniversário de Hitler, ele saiu do bunker pela última vez, cercado por jovens soldados que brilhavam de orgulho com cruzes de ferro no peito. Ele disse: "Ainda estou convencido de que a vitória será nossa, especialmente graças à nossa juventude. Graças a vocês, meus meninos." Crônicas do Wochenschau, abril de 1945, 10 dias depois, Hitler se suicidou, sem fogos de artifício, sem uma última palavra. Após a guerra, os destinos dos ex-membros.
Em 1945, tudo desmoronou, Hitler está morto, o Reich está morto. E o que ocorreu com milhões de adolescentes criados como fanáticos? Para onde foram os filhos de Hitler? Por muitos anos após a guerra, os filhos de Hitler ficaram em silêncio. A sociedade não queria ouvir suas histórias, e eles mesmos nem queriam se lembrar disso. Só nas décadas de 70 e 80 começaram as primeiras entrevistas sinceras. Alguns tentavam entender, outros se justificar, mas quase todos diziam a mesma coisa: nós fomos vítimas, mas também participantes. Alguns adolescentes da juventude hitlerista, mais tarde, se tornaram ativistas de movimentos antinazistas, participaram da denúncia dos crimes nazistas no Tribunal de Nuremberg. SS, Gestapo e Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães foram reconhecidos como organizações criminosas, mas a juventude hitlerista não. Foram reconhecidos como vítimas de lavagem cerebral, crianças usadas pelo sistema. Responsabilizar adolescentes de 12 a 16 anos pelo nazismo seria absurdo, mas também não era possível deixá-los ir embora de consciência limpa. Alguns ex-membros da juventude hitlerista viraram professores, jornalistas, médicos e dedicaram-se a corrigir erros do passado, mas houve outros também. Nas décadas de 1950 e 1960, ex-integrantes da juventude hitlerista criaram movimentos não nazistas, e alguns mantiveram a fé no Führer até o fim da vida. A sociedade não conseguiu reabilitar a todos igualmente. Alguns se tornaram defensores da verdade, enquanto outros continuaram sendo portadores do velho mal em uma nova era. A conclusão de que a juventude hitlerista é uma mentira. É uma organização infantil, uma máquina de criar super-humanos que na realidade destruiu o destino de milhões. Por trás da fachada perfeita havia medo, violência, famílias destruídas e uma infância perdida. Nessa história, não importa apenas a escala, mas também como a sociedade pode facilmente substituir a educação por programação, brincadeiras infantis por marchas militares e a confiança por uma fé cega no líder. O juventude hitlerista pode ressurgir? Gostaria de acreditar que não, mas a história é traiçoeira e os tempos atuais são uma prova disso. E enquanto os adultos olham para o passado e para este vídeo, alguém já está escrevendo um novo manual para criar fanáticos. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!